Olá, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, através do nosso canal da Igreja do Redentor, para dar continuidade à nossa série de pregações no livro de Juízes, nossa série intitulada Um Só Deus. E hoje eu gostaria de convidá-los a meditar nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. Então, nossa meditação de hoje será baseada nesses dois capítulos do livro de Juízes. Eu farei a leitura somente do capítulo 4 e, à medida que nós formos caminhando na mensagem, farei algumas menções ao capítulo 5, porque, na verdade, o capítulo 5 ele é uma releitura daquilo que é dito no capítulo 4, só que em forma de cântico, de louvor, apresentando para a gente, o escritor sagrado nos apresenta mais alguns detalhes acerca dos fatos narrados no capítulo 4. Então, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao 24, leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanaim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água.
ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia em um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Até aí, vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco. Santo Deus, nós mais uma vez te pedimos uma bênção especial da parte do Senhor, te clamando, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra. Pai amado, que teu Santo Espírito possa alcançar cada um dos teus filhos, Deus, que assistem agora essa mensagem por meio da mídia social, por meio do YouTube, que o Senhor possa abençoar-nos, que a tua graça possa alcançar a cada um, cumprindo, Deus, o teu propósito de edificação, de glorificação do teu próprio nome. Em nome de Jesus, Deus, nós te oramos. Amém, Senhor. Então, quando nós lemos o texto, o escritor sagrado ele identifica Jabim como rei de Canaã, que oprimiu os israelitas. E a exemplo do que nós vimos nos capítulos anteriores de Juízes, isso se dá no momento em que os israelitas se afastam do Senhor, fazem aquilo que o Senhor reprova. Ou seja, mais uma vez, Deus ele se vale da aflição para trazer o seu povo de volta para si. Nesse contexto, Deus levanta Débora, uma profetisa, como liderança em Israel. As pessoas procuravam Débora para que ela pudesse julgar questões de ordem civil e religiosa. Com alguma regularidade, pessoas interpretam, o que acontece, nesse diálogo entre Débora e Baraque, em que nós vemos que quando Débora manda chamar Baraque e revela a ele que o Senhor entregaria Císera em suas mãos, que daria a ele a honra de vencer o exército que por 20 anos, vinha oprimindo Israel, Baraque condiciona a sua ida ao fato de... condiciona a sua ida à ida de Débora junto com ele. Então, muita gente afirma que pode ser que Baraque estivesse receoso de ir sozinho. Então, uma mulher, foi necessário que uma mulher assumisse a responsabilidade para si. Contudo, quando nós olhamos para a postura de Baraque no decorrer do texto, nós percebemos que ele não hesita em nenhum momento em tomar o exército e seguir para a batalha. E Débora, ela não participa da batalha, ela não participa do confronto. Então, se ele não vai contar com o auxílio de Débora no confronto, então Baraque ele não conta, não se encoraja por ter ela lado a lado na batalha. Então, o ponto não é esse. Então, para tentar elucidar, lançar mais luz a esse episódio, eu gostaria de convidá-los também a visitar o livro de Êxodo, no capítulo 33. Moisés, então, ele estava empreendendo a conquista da Terra Prometida, estava rumando para a conquista da Terra Prometida. E Deus diz a Moisés que não iria acompanhar o povo, porque o povo era um povo obstinado. Diante daquilo que Deus falou, Moisés apresenta a seguinte réplica, falando para o Senhor. Então Moisés lhe declarou, no versículo 15 do capítulo 33 do livro de Êxodo, se não fores conosco, não nos envies.
como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá nos distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ou seja, Moisés, ele entendia que seguir na empreitada de conquistar a terra prometida sem a presença do Senhor não distinguiria Israel dos demais povos da terra, porque o ponto diferencial que tornava Israel como um povo único era o fato de poder contar com a presença do único Deus. Então, quando a gente olha para a declaração, quando a gente ouve no texto sagrado a declaração de Baraque, dizendo para Débora que só iria à batalha se ela estivesse com ele, e trazendo à memória que Débora era reconhecidamente entre o povo uma manifestação da voz do Senhor, é provável que o sentimento no coração de Baraque era o desejo de poder contar com a presença do Senhor no momento da batalha. Era ter a certeza de que Deus estaria com ele, porque Débora era a representante dele naquele momento. Débora era a juíza que o Senhor levantou naquele momento. Então, atentando para isso, ainda que Baraque não tenha tomado a promessa, não tenha tomado a profecia com fé o suficiente para estar lá na batalha, ele entendia que era necessário que a enviada do Senhor estivesse com ele. E quando a gente olha para o texto, para aquilo que Débora orienta Baraque a fazer, ela diz para que ele reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon. No capítulo 4, nós ficamos tão somente com essa informação, para que ele reunisse os 10.000 homens de Naftali e Zebulon. Contudo, quando nós olhamos lá para o capítulo 5, ele apresenta mais detalhes. No capítulo 5, dos versículos 15 a 17, peço que vocês acompanhem também o texto, o escritor sagrado registra o seguinte: os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben, houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben, houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. Então, ainda que no capítulo 4, o texto nos mostre Baraque convocando Zebulon e Naftali e prontamente reunindo os 10.000 homens, no capítulo 5 nós percebemos uma certa dose de insatisfação na declaração, no discurso de Débora. E qual a natureza dessa insatisfação? Quando o povo de Israel veio caminhando, conquistando a terra prometida, juntos, como tribos irmãs, todo o povo lutava junto, todo o povo batalhava junto, todo o povo sofria as derrotas por conta das desobediências juntos, enfim, todo o povo caminhava como um só homem. Entretanto, passado algum tempo, as tribos foram se acomodando, cada uma dentro da sua possessão territorial, cada uma dentro da sua região, passaram a desfrutar das benesses da terra, da fertilidade da terra, a comer do fruto da terra, se sentiram ambientados, e nesse momento de aflição, as demais tribos citadas no texto, tribos que estavam geograficamente próximas a Efraim, elas não se dispõem a lutar juntamente com Zebulon e Naftali. Então, nomeadamente, a gente vê Dan, Azer, Gileade. Então, tribos que não se viam diretamente afetadas pela opressão de Rabim, não se sentiam comprometidas com aquela batalha, com aquela luta. Quando nós pensamos no princípio que está aqui estabelecido, nós precisamos reconhecer que, quando nós olhamos para a nossa própria vida, para a nossa própria história,
Existem dias que, reconhecidamente, é difícil darmos conta de nossas próprias agendas. São demandas de diversas naturezas, demandas de natureza financeira, no trabalho, profissional, enfim, familiar, demanda com os filhos, por vezes problemas de saúde. Então, quando nós olhamos para a nossa própria história, nós, atentando para os problemas diários, cotidianos, para as responsabilidades cotidianas, nós percebemos que, por vezes, existem demandas demais para nós gerirmos, administrarmos. Nesses momentos, por vezes, o que nós mais queremos é desfrutar de algum momento de conforto, de lazer, de comodidade, afastar da nossa cabeça, afastar de perto da gente tudo aquilo que venha nos roubar a paz, a tranquilidade, e mergulhar num ambiente de tranquilidade que, por vezes, a gente cria. Cada um tem o seu ritual, né? Assistir TV, comer uma boa refeição, enfim, ler um bom livro. Entretanto, imagine-se considerando como únicos desafios, únicos problemas a serem enfrentados, únicas preocupações a povoarem a nossa mente, as de natureza pessoal. E esquecidas delas, o que nós passamos a fazer com regularidade é tão somente nos refugiarmos em momento de lazer, sem nos preocupar com nada mais. A única família que passa a ser digna da nossa preocupação, da nossa assistência, é aquela que está vinculada a cada um de nós por laços de sangue. Alguns linguistas, eles afirmam que a palavra humanidade, homem, vem da raiz humus, quer dizer terra, dizendo que somos seres terrenos, todos nós viemos da terra e para ela voltaremos. Ou seja, todos nós fazemos parte de um todo. Entretanto, nos dias em que nós vivemos, nós percebemos cada vez mais a valorização do subjetivo, do eu, daquilo que importa para mim. E quando a gente olha a postura descrita pelas demais tribos, e sendo condenada pelo discurso de Débora, a gente precisa refletir se, em alguma maneira, de certa forma, nós temos nos portado assim. Algumas pessoas falam que crianças, numa determinada fase, tendem a desenvolver aquilo que chamam de audição seletiva. Elas selecionam, escolhem aquilo que querem ouvir. Então, se você... para aqueles que convivem, né, que têm crianças em casa, sabem bem o que é isso. Se você diz para as crianças para que elas juntem os brinquedos, elas demoram um pouquinho a responder. Se você diz para que ela está na hora de parar a brincadeira e tomar banho, elas vão fazer de tudo para ignorar esse comando e continuar fazendo aquilo que satisfaz o seu próprio coração. No entanto, se você disser que comprou um chocolate, um sorvete, ainda que isso tenha sido no meio de um sussurro, elas prontamente estarão ao seu lado para poder tomar posse dessa guloseima. Então, quando a gente olha o que aconteceu com essas tribos de Israel, é preciso que a gente pergunte para o nosso próprio coração: será que nós temos desenvolvido uma certa dose de audição e visão seletiva que faz com que nós tenhamos paz para nos alienar das adversidades que os nossos irmãos estão passando, da calamidade que acontece do nosso lado? Será que isso tem trazido uma certa dose de miopia para o nosso coração, a fim de que nós não sejamos sensíveis àquilo que provoca dor no outro? Jesus Cristo, ao falar sobre a parábola do bom samaritano, ele conta a história de um homem que foi assaltado, espancado, deixado quase morto. E o exemplo que ele mostra
de alguém que se faz o próximo daquele que tinha sido vítima da violência é a figura do samaritano. Pois ele não ficou procurando, não ficou esperando para que aparecesse aquele que seria o próximo dele. Ele se fez o próximo daquele que estava em necessidade. Então é necessário que eu e você vivamos nossa vida de tal forma que nós busquemos ocasião para que sejamos o próximo na vida do outro, para que sejamos o próximo na vida daquele que está em aflição, para que sejamos o próximo na vida daquele que está passando por necessidade, para que sejamos o próximo na vida daquele que está sendo subjugado pelo pecado, pela falta de paz, pela aflição, que nós sejamos o próximo na vida daquele irmão que Deus tem colocado no nosso caminho. Mas quando a gente olha para o texto sagrado, na narrativa de Juízes, no capítulo 4, nós percebemos que a indiferença das demais tribos não constituiu obstáculo para a ação do Senhor. Porque Deus ordenou a Baraque, através da vida de Débora, que tomasse para si 10.000 homens, e com esses 10.000 homens enfrentasse os 900 carros de Sísera. 900 carros, na verdade, eram um instrumento de guerra poderosíssimo na frente de 10.000 homens. 10.000 homens seriam facilmente dissipados. Carros de ferro que provavelmente tinham foice em suas laterais, carros vindo em alta velocidade, puxados por cavalo, dilacerando o corpo daqueles combatentes que estavam em terra. Então, talvez Baraque e os homens que ele recrutou, fora da perspectiva divina, olhariam para o número de carros e achariam que seria uma experiência pavorosa enfrentar um exército possuidor de tantos aparelhos de guerra. Contudo, a experiência foi contrária. Sísera chegou à conclusão de que não existem números de carros suficientes para enfrentar o Senhor. E Deus promoveu a vitória. Deus promoveu a vitória de Baraque sobre o exército de Sísera. O texto sagrado diz que o exército todo foi dizimado a fio da espada, e Baraque auferiu vitória. Sísera não teve nenhuma outra alternativa, senão fugir. E quando a gente olha para o texto, no versículo 11, tem algo muito interessante. A gente encontra uma informação que parece que não faz parte, não tem vínculo, não tem contexto algum com o que está dito no seu entorno. O versículo 11 diz o seguinte: ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanaim, perto de Quedes. Então, essa é a informação que a gente tem solta entre o envio de Baraque para o confronto e depois o bloco do texto em que o confronto se dá. E talvez a gente, numa leitura mais desatenta, não consiga perceber o vínculo que isso tenha com o restante do texto. Parece que é uma espécie de parêntese na história. Porque o texto não nos informa por que Éber se afastou do restante do seu clã para poder ir para essa outra região. Nós não sabemos se foi alguma desavença por conta de terra, por conta de fontes de água, se foi alguma disputa material. O texto tão somente nos diz que ele saiu e foi habitar num lugar mais afastado. Informação solta, algo que acontece de forma repentina, sem nenhum contexto com o entorno. Muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas falando sobre uma certa crítica em relação a rotinas.
mas nós percebemos o quanto nós somos dados a construí-las para nós mesmos, construir rotina, saber o que acontece depois, saber onde está um objeto, isso nos confere uma sensação de segurança. Contudo, existem situações em nossas vidas que se dão exatamente como essa citação de Heber. Nós não percebemos nenhum vínculo com o que aconteceu antes, com o que aconteceu depois. Parece que é uma ruptura no meio da narrativa da nossa história. Mudanças bruscas, mudanças inesperadas. Talvez isso possa estar acontecendo com você nesse momento, né? Você vem conduzindo a sua vida, conduzindo a sua história, vivendo o seu cotidiano, e de repente alguma coisa acontece que você não consegue estabelecer vínculo, né, com o que estava acontecendo antes, com o que acontece depois. E esse tipo de experiência, por vezes, tende a trazer desassossego para o nosso coração, inquietação, falta de paz. O inesperado, o imprevisto, aquilo que a gente não consegue organizar, aquilo que nos surpreende, por vezes tende a roubar a nossa paz, trazer alguma inquietação, gerar ansiedade, roubar o sono. Poucas pessoas são aquelas que lidam com o novo, com certa dose de tranquilidade. Normalmente nós vivemos um período de inquietação até nós conseguirmos nos situar em meio à situação nova, em meio ao inesperado. Da mesma forma, aconteceu com Heber, só que quando a gente olha um pouco mais à frente, no versículo 18, a gente percebe que aquele parêntese, aquilo que parece que seria uma ruptura na narrativa, faz todo sentido. Císera, quando ele foge, quando ele escapa do confronto, do combate, ele vai se refugiar justamente na tenda de Jael, esposa de Heber. E Císera, ao pedir refúgio, ao pedir socorro na tenda de Jael, ele pede água. E Jael é mais do que uma excelente anfitriã. E ela oferece a ele leite, e oferece num recipiente digno de atenção. Císera se sente acolhido, se sente seguro. Bebe do leite que Jael lhe dá, deita. Jael cobre Císera e ele cai em sono profundo. E sem muita explicação no texto, o porquê de Jael ter feito o que fez, porque quando a gente olha para a narrativa bíblica, aparentemente não haveria sentido para Jael ter matado Císera, porque existia uma convivência pacífica entre o povo queneu, entre o clã dos queneus e o rei cananeu. Mas, repentinamente, Jael toma uma estaca, um martelo e crava na têmpora de Císera. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que é o próprio Deus quem vai movendo o coração das pessoas a fim de que a sua vontade se cumpra, a fim de que aquilo que ele ordenou que acontecesse se torne um fato. Porque quando nós olhamos para as regras de hospitalidade do Oriente, nós percebemos que o comportamento de Jael, ele destoa do que era comum. Mas Císera, se nós olharmos para o capítulo 5, nós veremos que provavelmente a sua fama percorria toda a região. Císera, ele, ao subjugar povos, ao vencer seus inimigos, violentava mulheres, transformava mulheres em escravas sexuais. Nós não sabemos se naquele momento o coração de Jael foi tomado por indignação, mas fato é, independente de qual tenha sido a motivação que moveu Jael naquele momento, o que nós sabemos é que o Senhor fez com que ela matasse o general do exército inimigo. Então, aquilo que parecia um parêntese sem sentido, sem a menor conexão no meio da narrativa, cumpriu um propósito eterno.
Então, quando você olha para a sua própria vida, talvez você identifique momentos como esses. Espécie de quebras de narrativas na sua história. Acontecimentos que parecem que não tem nada a ver com o que você está vivendo naquele momento e, de repente, chacoalham o seu cotidiano, mudam o curso da sua vida. Entretanto, após passado algum tempo, você olha em retrospectiva e você percebe a mão do Senhor te conduzindo e os propósitos, santos propósitos do Senhor se tornando fato na tua história. Quando nós olhamos, por exemplo, a epístola de Paulo a Romanos, que diz que sabemos, Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez esses eventos que você não consiga perceber nenhuma conexão com o restante da tua história, que pareçam uma ruptura com a narrativa da tua vida, que parecem não fazer sentido com tudo que você está vivendo nesse momento, entenda que o que foi dito pelo apóstolo Paulo, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, todas as coisas significam todas as coisas. Não existem acidentes na tua história. Não existem acidentes na tua relação com Deus. José do Egito, ele não sabia que ao ser vendido por seus irmãos, ele estava sendo levado adiante da sua família para poder garantir a preservação da sua linhagem. Quando a gente olha o exemplo de Esther, que casou-se com o rei Assuero, certamente, ao entrar no palácio, ela não tinha a menor ideia de que ela seria um instrumento de Deus para poder preservar o seu povo. Paulo, quando perdeu a sua visão no caminho de Damasco, ele não tinha ideia de que ele estava perdendo a sua visão naquele momento para que seus olhos pudessem ser abertos para a importância de viver uma vida de pregação do Evangelho. Quem olhava no Calvário para um homem condenado, surrado, pendurado seminu em uma cruz, não tinha a menor ideia de que ali Deus estava reconciliando a humanidade consigo mesmo. Eventos que por vezes parecem uma ruptura na narrativa, uma quebra no discurso, mas que na verdade fazem parte do propósito eterno do Senhor. Quando nós chegamos ao capítulo 5, conforme falei, é uma espécie de releitura de tudo que acontece no capítulo 4. Ele apresenta detalhes, um discurso um pouco diferente. Porque o capítulo 5 nos diz que o Senhor saiu de Seir, marchou desde Edom, e os céus gotejaram, e as nuvens despejaram água. Ou seja, houve uma grande tempestade. No capítulo 4, nós tomamos conhecimento tão somente que Baraque derrotou o exército de Sísera, mas no capítulo 5, ele nos revela de que forma isso aconteceu. Deus enviou uma forte tempestade sobre aquela região onde o combate se daria. Os carros de Sísera foram neutralizados pelo Senhor. Agora imaginem a euforia dos israelitas ao perceberem uma tempestade caindo, ao olharem e contemplarem o mais poderoso instrumento de guerra do exército inimigo ficando atolado em meio à lama e não conseguindo se locomover. E eles tendo o seu coração tomado de convicção de que era o próprio Deus que estava militando ao seu favor, que estava segurando os carros de ferro, que estava impedindo que aqueles carros se tornassem eficazes em meio ao combate. Então, esse instrumento de guerra, essa poderosa ferramenta do inimigo, tinha sido neutralizada. Então, no capítulo 5, nós tomamos conhecimento disso. Nós vemos que no capítulo 4, Débora mandou chamar Baraque. No capítulo 5, a gente percebe uma outra coisa.
o discurso é: desperta, Débora, levante-se, Baraque. Ou seja, é o próprio Deus quem chama a Débora e, através dela, ele levanta Baraque. Baraque, que a tradução do nome significa relâmpago, trovão. Ou seja, ele era o relâmpago, ele era o trovão que anunciaria a tempestade que Deus derramaria sobre aquele combate, que inutilizaria o exército inimigo. No versículo 20, desde os céus lutaram as estrelas, o Quizon. Então, mostra que toda a natureza foi mobilizada pelo Senhor, para que não houvesse dúvidas de que quem estava vencendo a batalha era o Senhor dos exércitos. Então, o grande herói da batalha não foi Baraque, não foi Débora, não foi a perspicácia do exército, mas foi o próprio Deus quem entregou o exército de Sísera nas mãos dos israelitas. E quando a gente olha todo o ritmo do capítulo 5, ele nos ensina a olharmos para a nossa própria história e atribuirmos a ela uma perspectiva teológica de cada um dos eventos. Porque se no capítulo 4 é dito que Débora chamou, que Baraque se levantou, que eles foram até a batalha, no capítulo 5 é dito com muita regularidade que Deus fez, Deus enviou, Deus levantou, Deus mobilizou, as estrelas foram movidas, o Quizon arrastou. Então, várias expressões que apontam para a mão do Senhor conduzindo toda a história. E quando eu e você, nós olhamos para a nossa própria vida, a partir dessa perspectiva, nós precisamos compreender e guardar no nosso coração, de uma vez por todas, que o Senhor, ele não é alguém que tem participações especiais na nossa história. É alguém que, numa oportunidade ou outra, entra no curso da nossa vida. Não. O nosso Deus é um Deus soberano. Cada um dos fios dos seus dias, eles estão sendo cuidadosamente tecidos pelo divino tecelão. Parafraseando uma música que eu gosto muito, todos os nossos dias estão sendo tratados, tecidos pelo o divino tapeceiro. Então, quando a gente olha para a nossa própria história, nós devemos fazer aquilo que Débora e Baraque fizeram no capítulo 5. Nós somos convidados a olhar para cada um dos eventos que nos trouxeram até o momento em que nós estamos hoje e louvarmos ao Senhor por tudo quanto Ele fez, por tudo quanto Ele nos sustentou, por tudo quanto Ele nos guardou, por toda a provisão, pela repreensão, pelo encorajamento. É olharmos para a nossa história e percebermos que ela faz parte de uma grande história de amor com o nosso Salvador. Quando nós olhamos para a vida de Débora, e agora para concluir, nós entendemos que Débora era a voz do Senhor conduzindo os israelitas. E Débora, diferentemente dos juízes anteriores, que se destacavam por conta da desenvoltura na forma com a qual conduziram o povo em batalhas, vencendo o inimigo, Débora, ela se destaca por ser uma conselheira eficaz, alguém com grande discernimento, alguém com uma sabedoria diferenciada nos seus dias, alguém cuja palavra conseguia estabelecer a paz. Nesse ponto, Débora, a juíza levantada pelo Senhor naqueles dias, ela nos lembra aquilo que Isaías diz acerca do Senhor Jesus, no capítulo 9, que diz que Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Débora não é uma líder militar. Ela é alguém que evidencia de tal forma a sabedoria
e as excelências do discernimento que mostram que eles só podem ter uma natureza, que é o próprio Deus. Então, que eu e você, nós possamos caminhar pensando a nossa história da mesma forma que a gente percebe a narrativa do capítulo 5. Todos os eventos que marcam a nossa vida, eles têm a mão do Senhor conduzindo. E no fim das contas, todos eles redundarão em glória para o seu próprio nome. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nós te damos graças porque o livro de Juízes, nesse ponto, nos mostra que o Senhor é um Deus zeloso, amoroso, que não convive pacificamente com a nossa rebeldia, nos entregando a nossa própria iniquidade, mas, pelo contrário, o Senhor nos atrai para si mesmo. Obrigado, Deus, por percebermos que não existem eventos desvinculados, desconexos, sem propósito na nossa história. Porque todos eles, Deus, todos eles são usados pelo Senhor de tal forma que cooperem para o nosso bem. Louvado seja o teu nome por isso. Te peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está sendo alcançado por essa mensagem e que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento para poder ouvir a tua voz num mundo marcado pela presença de tantas vozes. A exemplo do que aconteceu com os israelitas naqueles dias que viviam entre tantos deuses, que o Senhor nos ajude a discernir a voz do único Deus em nossos dias. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos, Senhor. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Vocês estão convidados a estar conosco. Nossos cultos presenciais já foram retomados e continuem acompanhando nossas mensagens. Que Deus os abençoe e uma excelente semana.